Programa Revista Rural. Um oferecimento. Jato, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um desfile de assuntos interessantes que fazem do agronegócio um verdadeiro show. Tá curioso? Então confira os assuntos de hoje. O cultivo da Iacom, você conhece? A diferença entre produtos biológicos e produtos naturais. Plantio direto em hortaliças. Funciona bem, viu? Um criador de galinhas que é referência nacional. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Já ouviu falar na Iacom? Essa prima da batata é um alimento funcional rico em fibras e com propriedades antioxidantes. O seu cultivo pode ser uma boa opção para o produtor. De origem andina, a Iacom tem seus benefícios medicinais e nutricionais reconhecidos por todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Inclusive, no interior de São Paulo, estão localizados os principais produtores. Conta pra gente do início, como que prepara o solo para poder plantar? O solo a gente prepara assim, a gente faz formato leira, formato Embrapa. A gente pega a terra, levanta a terra, o canteiro. A terra vem de baixo para cima. As coisas boas vêm de baixo para cima e as de cima volta para baixo. Tipo, faz uma mistura. Aí a gente faz o sentido leira, coloca todos os estercos que a gente tem de gado, pode colocar de gado, de cavalo, de galinha. Aí a gente mistura tudo e a gente tem um classe A e o EM, uma tecnologia muito boa que a gente usa no solo. E o calcário, bem pouquinho. A gente faz o sentido leira, deixa descansar por 30 dias, coloca coberturas mortas, folhas secas do dia a dia. Pode colocar o que tiver na propriedade, casca de folha de bananeira e as folhas que a gente rastela a gente coloca e deixa descansar por 30 dias. Depois a gente vem plantando o que o solo pede. Tem uma época que é mais indicada e o clima também influencia? Sim, a gente planta sempre em setembro e colhe agora em março. Vai virar 7 meses. Por enquanto a gente está fazendo assim. Futuramente a gente vai fazer o contrário, vai plantar a cada 7 meses e colher a cada 7 meses. E vocês seguem o ciclo da lua ou vocês acham que isso não interfere? Sim, não, a gente segue o ciclo da lua, sempre na minguante. Isso influencia no quê? Assim, o crescimento é mais rápido. Na região, todo o processo produtivo leva 8 meses, mas esse período pode variar em regiões mais quentes ou mais frias, durando de 6 a 12 meses. Como boa parte da Iacom é água, tem um manejo hídrico? Bem pouquinho. A gente faz uma valetinha para a água ir devagar, aos poucos. E quando as mudas estão bem pequenininhas, a gente molha quase todos os dias, por causa do sol também, para não ficar muito seco e nem muito molhado. Então aqui nessa região a água da chuva dá conta? Dá conta, porque é baixada, né? Então dá uma segurada. Legal. E a adubação, é necessário fazer também? Sim, a gente faz adubação no solo e foliar. No solo, uma vez por mês, foliar cada 15 dias. Para uma planta mais saudável e produtiva, a adoção de tecnologias como o uso de micro-organismos eficazes faz toda a diferença. A gente usa tudo orgânico, a gente usa o bioinseticida e o EM. Ela é uma tecnologia que ela é vitamina para o solo. As bactérias vivas, ativa as bactérias todas, porque todas as plantas têm bactérias, só que do EM só as boas ficam e as más não ficam.
E vai acabar influenciando também na produção? Aumenta? Sim, aumenta a produção e as folhas ficam mais brilhosas, mais leitosas. E embaixo a batata também, ela fica mais lisinha, mais compacta, mais bonita assim. A planta da Iacon chega a atingir de 1,50 m a 1,60 m. E para saber se está na hora da colheita, observar as folhas enrugadas e o surgimento de flores é essencial. A hora da colheita também é a hora que vocês separam para poder preparar mudas? Sim, porque aqui é umas falsas mudas. Essas daqui elas não pegam, porque as mudas verdadeiras estão embaixo, junto com a batata. Então a pessoa que acha que encontrou Iacon no mercado, vai comprar e colocar na terra, não vai funcionar? Não, não vai funcionar, porque a batata que encontrou no mercado só é para consumo. O verdadeiro está embaixo, que é os bulbos, a gente chama de bulbos aqui. E você pode mostrar pra gente como que é feita a colheita? Posso sim. Vou pegar aqui pra enxada. A terra geralmente está soltinha, mas só pra gente. É exatamente igual mandioca também? Sim. Vocês costumam colher quanto por cada pé? Quantos quilos? Ó, uns 5 a 6 quilos por pé a gente tá colhendo aqui. A gente vai devagarzinho pra não acertar Iacon, né? Isso, não aceitar. Porque vai acabar secando, mas bem menos, sabe? Uhum. E depois que você colhe, quanto tempo vai durar essa batata? Ó, ela na geladeira, ela dura uma semana a 3 meses. Depende se você não pode colocar no congelador. Você tem que colocar só para resfriar mesmo. Você acha que uma pessoa que não tem como plantar assim em sítio, em propriedade rural, dá para fazer em vaso também? Se for um vaso grande? Um vaso bem grande dá. Ou saco, melhor saco. Saco de estopa. Vamos ver agora, gente. Terceira chance. Ó, que lindas! Enorme. E, ó, ainda ficou algumas, né? Isso. Eita, essa daqui é bem grande. Ó, tá vendo? Que coisa linda. Parece mandioca mesmo, né? Mistura de mandioca com batata doce. E ó, e aqui ainda tem bastante na terra. E a gente cava, tá vendo? As mudas saem daqui, são chamados de bulbos, ó. Todos aqui são uma mudinha de Iacon. Tem mais aqui. Aí vocês vão fazer a retirada e qual o próximo passo? Aí a gente faz a retirada, coloca no EM, deixa no EM uns 40 minutos e depois já pode plantar. Pode plantar tanto no saquinho quanto no canteiro direto, na leira. E para quem deseja começar a cultivar com finalidade comercial, vocês indicam comprar quantas mudas mais ou menos? Ó, comercial, a pessoa pode comprar umas 50 mudas. Que aí ela vai para ela começar, para ela sentir qual é o público que ela quer. Então, umas 50 mudas. Rafa, da mesma planta que a gente colheu, a gente também vai fazer muda? Isso. Só que aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês, porque o certo é plantar na primavera. Aqui a gente coloca numa terra e coloca no saquinho. Quando tiver mais grandinha, a gente coloca no solo. Mas como é uma demonstração, eu vou fazer aqui para vocês. A terra tem que estar bem fofinha, depois que ela estiver grandinha. Aí a gente vem, coloca aqui assim e ela vai estar grandinha. A gente põe um pouquinho de terra e ela vai crescendo. Todos esses daqui são uma muda. Então a gente vai plantar sempre uma distante da outra. A distância de 1 metro, porque elas vão profundos. E a terra bem fofinha, E né? a terra sempre bem fofinha. Aí depois que plantar, a gente vem com a cobertura morta, que é folhas. A gente coloca e deixa coberto, que é para não entrar claridade e sempre manter úmida. Tanto quando é chuva e quando está muito sol, que aí ele mantém úmidos. Cobertura morta toda a propriedade tem. Então é folhas que a gente rastela e coloca nos canteiros. E a profundidade não é muito fundo não, Não, não é muito fundo não, porque a terra é bem fofinha. A terra tem que estar bem solta.
E para evitar pragas e doenças, essa etapa também aqui é importante? É importante. A gente usa aqui tudo orgânico, a gente usa o bioinseticida, porque às vezes aparecem umas lagartinhas nas folhas e no caulezinho, a gente passa a cada 15 dias e usa o EM também, que ele controla bastante as pragas aqui. Pode aparecer largata, grilos, formigas, e é os que mais aparecem aqui, por causa do solo úmido. Mas aqui, graças a Deus, a gente não tem muito disso. Está controlado, né? É bem controlado. A localização vai influenciar também, tipo, se eu quiser plantar na sombra, dá certo? Dá certo, mas assim, ela tem que pegar um pouco de sol, ou de manhã ou à tarde, sempre assim. Não precisa ser só no sol e só na sombra, tem que receber um pouco dos dois. Apesar da semelhança com a batata doce, a Yacon tem as suas diferenças. Para começar, ela pode ser consumida crua. Além disso, ela tem um sabor adocicado que lembra maçã e a textura lembra a pera. Janaína, agora vamos falar da melhor parte, a parte de comer, né? Quais são as formas de consumo? Olha, a gente pode consumir ela crua. Posso descascar uma aqui para você ver como funciona? Ó, ela é semelhante a uma maçã, tá vendo? Você descasca ela assim, ó. Tira toda a casquinha e consome ela crua. O segredo é lavar bem lavadinho, né? Bem lavadinho, descascou e consome. Uma delícia, docinha. A gente tem o suco também. Para fazer o suco tem que colocar pelo menos um meio copo de limão, tá? E aqui a gente também costuma consumir ela com a salada de frutas, porque como ela tem a textura de uma pera, fica excelente, fica crocante, fica muito boa. E também sempre com limão, porque senão ela oxida e ela vai ficando escura. Geleia também dá pra fazer? Dá pra fazer geleia, dá pra fazer, tem gente que faz mousse. Nós nunca testamos, mas estamos no caminho. Mas você contou de um tal de chips que fizeram, né? Exatamente, nós fizemos ela assim em formato de chips, passamos no ralador, ela fica bem fininha e você consegue fazer ela ou assada, fininha, ou frita. E assim, o sabor, gente, fica maravilhoso. Acentuadíssimo. Só perde um pouquinho a propriedade, né? Perde a propriedade, exatamente. Nada melhor do que consumir ela assim, ou crua, no suco ou na salada de frutas. Principalmente para não perder os benefícios dela. A batata Yacon, o certo é você consumir ela 100 gramas por dia, principalmente para os diabéticos, porque ela é excelente, ela baixa a glicemia. Então é assim, um remédio, um santo remédio, na verdade. Então ele pega pesadinho, 100 gramas por dia, não pode ultrapassar, porque o que acontece? Se você ultrapassa, ela gera um desconforto no rim ou ela pode gerar uma inflamação intestinal, tá bom? Então o certo, vai consumir 100 gramas por dia, você vai ter todos os benefícios dessa batata. Além da questão de quem tem diabetes que procura essa batata, tem outras pessoas também? Sim, quem quer perder peso procura muito essa batata, porque como ela tem um carboidrato FOS, ele é um carboidrato de digestão lenta. Então você tem a sensação que você tá já saciado, então você não demora para sentir fome. Ela cria um gel, sabe? No seu intestino, e isso ajuda com que você vá digerindo qualquer outro alimento bem mais lentamente. Então ela ajuda na perca de peso, ela ajuda no controle do colesterol, ela ajuda a regular o intestino. Se você tiver com a barriga ruim, ela vai ajudar a melhorar. Se você tiver com prisão de ventre, com dificuldade no banheiro, ela também vai te ajudar, porque ela regula muito a flora intestinal. Conta pra gente em que contexto, em que momento que vocês acharam uma boa ideia cultivar a Yacon, porque não é tão conhecida, né? Não, na verdade a Yacon foi o destino mesmo. Aqui no sítio, no São Camilo, a Mila e a Shirley sempre procurou plantar tudo que tem a ver com saúde, que faz bem ao próximo, tanto que a gente tem aí a erva baleeira, tem várias outras plantas que são medicinais e que ajudam o próximo. Um certo dia, a Shirley passando num conhecido dela, ela viu umas mudinhas assim, falou assim, nossa, essas mudinhas estão morrendo, e nem ele sabia do que era. E aí ele só falou assim, uma tal de Yacon. E ela trouxe mais pelo fato delas estarem morrendo. Aí quando chegou aqui no sítio, que elas foram procurar, pesquisar e viu o santo remédio que tinha chegado nas mãos delas. Então eu até acho essa história bem bonita, porque vai de acordo com o nosso propósito, né? Que é levar saúde, levar bem-estar para as pessoas.
E atualmente, quem procura essa batata? É mais para consumo ou é para poder estar cultivando também? Os dois. A gente tem pessoal público para consumo que vem direto aqui no sítio, ou a gente acaba mandando também muitas vezes quando a pessoa precisa muito, porque assim, a Iacom, ela é semelhante à mandioca também, ela não pode bater, então tem que ter todo um cuidado na hora do envio. E aqui a gente tem os bulbos também, ó, que a gente manda para a pessoa. Cada roxinho desse é um bulbo e aqui, ó, tá vendo? É a gema, que é onde vai estourar a planta da Iacom. Então a gente manda um bulbo, cada bulbo desse, na verdade, é uma planta, vai ser uma Iacom que vai nascer. E manda para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro, exatamente. A gente embala bonitinho, tudo certinho, inocula no EM1 para ela chegar lá nutrida e manda para todo o Brasil. E vocês precisam se preocupar com o padrão de mercado? Precisa. Aqui, por exemplo, a gente tem uma que tá fora do padrão, tá vendo? Ela já tá muito grande e começou a rachar, tá? Esse daqui, porque demorou um pouco a colheita. Agora, esse tamanho aqui, para comercialização, é um tamanho ideal, tá vendo? A pessoa tem mais facilidade, né? Até para geladeira, se você for pensar numa gaveta de geladeira, porque não é indicado você partir ela, porque ela oxida. Não tem problema, mas assim, ó, você usa uma inteira num dia, né? Tá vendo? Essas aqui estão no padrão. A produção orgânica do sítio inclui desde o cultivo de hortaliças e plantas frutíferas até a criação de abelhas e minhocas. Um trabalho em conjunto que potencializa a produtividade sem esquecer da sustentabilidade. No sítio São Camilo 1, a gente já tem essa produção de Iacom, a gente fez o teste, viu que dá certo, estamos muito felizes com o resultado. E agora a gente tem em São Pedro, o sítio São Camilo 2, e lá a produção vai ser imensa, gente, não só da Iacom, como todas as outras mudas. E também enviamos para todo o Brasil. Lá também tem abelha. Tem principalmente a abelha. A Mila e a Shirley estão lá no sítio São Camilo 2 e ela tá mexendo com a genética da abelha, tá mexendo com o plantio da Iacom, com o plantio do alecrim do campo. Tem uma estufa imensa, um plantio imenso aí, então vocês podem pedir muda à vontade que a gente tem para fornecer. E a demanda só aumenta quando A demanda, descobre, né? exatamente, a demanda só aumenta. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para o nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Luiz Pacheco, Júnior Fernandes, Luiz Raimundo Soares, Marcelo Salgado, Túlio Boaventura, Igreja Batista Benedito, Sérgio Luiz de Oliveira, Fran Viana, Luarte Silva, Mara Mercedes Nascimento e Reni Árcia, que nos assiste lá da Venezuela. É a Revista Rural Sem Fronteiras. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. O plantio direto revolucionou a produção de grãos no país, mas você sabia que ele também pode ser implantado na horticultura?
Pois é, combinado com o cultivo protegido, ele confere saúde e produtividade à lavoura. O cultivo protegido é uma estratégia que tem sido adotada para a produção de hortaliças. Dentro dos abrigos, as plantas são preservadas de fatores que atrapalham a produção e produtividade, como, por exemplo, excesso de chuvas, ventos fortes, pragas e baixas temperaturas. O cultivo em abrigos ele tem inúmeras vantagens, né? Principalmente no que diz respeito a excessos de chuva, que acabam danificando as plantas de alface, as hortaliças de modo geral, jogando partículas de solo e material orgânico sobre as folhas, além de quebrá-las, deixá-las suscetíveis às doenças e também, principalmente nessa época de inverno, a gente tem uma condição um pouco melhor para o crescimento das plantas dentro dos abrigos. Por conta da temperatura um pouco mais elevada durante o dia. A gente consegue notar a diferença, né, entre as plantas cultivadas dentro e cultivadas fora nessa época. Mesmo com tantos pontos positivos, no abrigo o revolvimento do solo é intenso, o que pode prejudicar o cultivo das culturas. Apesar do abrigo ter inúmeras vantagens, dentro do abrigo os cultivos são feitos de maneira intensiva, pois tem uma estrutura que tem um custo e então isso necessita de uma ação de atividade contínua dentro deste ambiente. E isso leva então a uma movimentação excessiva do solo, ao manejo excessivo do solo, com máquinas, com aração, com gradagem, para fazer os canteiros, para fazer o preparo do solo, para fazer as linhas de plantio. E aqui, como a gente observa, na maioria dos casos, os alfaces são plantados em canteiros altos e isso leva à degradação do solo. Além desses pontos, o custo operacional também cresce, já que é maior a movimentação de máquinas e os gastos com combustível e funcionários. Para minimizar ainda mais os prejuízos, a dica é adotar o sistema de plantio direto dentro dos abrigos. Ele é um sistema um tanto quanto diferente àquele a céu aberto, então as plantas têm que ser adaptadas, têm que ser avaliadas, sobretudo. E aqui nesse caso, a gente observa que os canteiros ficaram mais largos nessa parte de plantio direto. Você consegue ter uma disposição das folhas aproveitando melhor a área. Aqui não houve entrada de máquina, não houve nenhum movimento de máquina, nem para preparar o solo, nem para fazer adubação, apenas para o plantio. Com a adesão do sistema, o produtor poderá utilizar plantas de cobertura, como a crotalária, por exemplo, ao final do cultivo da hortaliça, garantindo a utilização do abrigo o ano todo. O plantio direto, você deixa o solo coberto por uma palhada, né? E isso aqui é que protege o solo contra o ressecamento, a evaporação da água. Então nós temos uma condição de maior umidade aqui dentro do solo. Outra, de proteção aos próprios micro-organismos, né? Micro e macro-organismos que são benéficos então ao cultivo. E um outro aspecto bastante importante, a gente tem uma baixa mato-competição nesse sistema, porque quando a gente revolve o solo, a gente mexe no banco de sementes e logo em seguida a gente tem uma quantidade muito grande de plantas não desejáveis, plantas invadoras, né? Plantas daninhas no meio do cultivo da alface. Com as técnicas andando juntas, outro beneficiado pelo sistema será o consumidor, que terá ainda mais segurança em relação aos alimentos que poderá comprar na feira, no mercado ou no sacolão, já que as hortaliças se adaptam muito bem ao cultivo orgânico. Principalmente porque a gente não revolve tanto o solo, não usa tanto maquinário, permite a gente usar uma adubação orgânica em cobertura, que vai disponibilizando as plantas de uma maneira que promova um crescimento
adequado das plantas, sem ter problemas de doença, e o resultado está aqui, né? Então a gente tem alfaces de ótima qualidade, que não receberam nenhum tipo de pulverização desde o momento da sementeira. Então vocês olhem as folhas, né? A gente não vê nenhum sinal de uma doença, de uma praga ou de uma deficiência. Os produtos biológicos vêm ganhando importância na agricultura. Para serem desenvolvidos, eles consomem muito estudo e pesquisa e trazem ganhos significativos para o produtor. Cada vez mais os produtos biológicos têm sido um assunto crescente no agronegócio brasileiro. Mas você sabe qual é o passo a passo para que ele chegue até a fazenda do produtor rural? O bioprocesso ele inicia, né, a produção de um bioproduto, ele inicia com a aquisição de estirpes, né? Hoje a gente tem diversos bancos credenciados, onde a gente pode adquirir as cepas que a gente usa para produzir. Aqui no nosso laboratório, nós iniciamos o processo de produção dentro de um laboratório, a partir de uma placa de Petri. Iniciamos com volumes pequenos, né, a partir de 100 ml, e aí é feito o escalonamento de forma proporcional, de 100 ml para 500 ml, e aí é transferido, né, esse inóculo é transferido para a área industrial, onde também é escalonado para garantir a qualidade da célula, né? Desse primeiro processo até o produto final, a ponto já de comercialização, em média, quanto tempo se leva hoje no Brasil? Isso depende, varia de cada micro-organismo, cada um tem um tempo de multiplicação diferente, mas aí no mínimo 7 dias desde que você inicia o inóculo no laboratório até processo de formulação em vase e acompanhamento também das análises de controle de qualidade para que a gente consiga garantir que o produto que está sendo comercializado ele tenha uma alta concentração de micro-organismos que estejam viáveis, que estejam saudáveis, que vão conseguir ter uma eficiência no campo e também que não tenha nenhum tipo de contaminante que vá atrapalhar o desempenho do micro-organismo. Esse é um mercado que veio para ficar e os produtores são exigentes em relação à qualidade, tecnologia e a segurança que as soluções biológicas possuem. Por isso, é bom estar preparado para atender a demanda existente, além do potencial de futuro que a área traz. Há 10 anos atrás, produtor que não usava um Bradizob, que é um produto inoculante para soja, por exemplo, hoje tem inoculado com co-inoculação de outros produtos, né, tudo isso porque ele já passou a acreditar que é uma virada de chave, que o biológico sim é um diferencial para o agro. O mais interessante dos biológicos é quando a gente fala da capacidade produtiva do país em relação à utilização dos bioinsumos, né? Hoje, se nós tivermos um crescimento muito exponencial da utilização, nós não temos fábrica, por mais que a todo tempo tem se criado fábricas de produtos bioinsumos aqui no país, ainda existe uma carência caso a demanda dos produtores comece a crescer exponencialmente, né? Há muito tempo a gente ouve falar de manejo integrado, né? Como que o biológico e o químico hoje entram em ação, seja para aumentar a produção, para o melhor controle e para facilitar um pouco a vida do produtor rural? É importante, quando a gente fala nesse tema, entender que as moléculas químicas, né, os agroquímicos que a gente fala, elas muitas vezes a planta vai oferecendo uma certa resistência a elas. Então, de tempo em tempo elas vão perdendo a sua eficiência. O biológico não. O biológico é um combate totalmente diferente, muito mais sustentável, como eu disse. Hoje se trabalha concomitantemente, né? Muitas vezes consorciado, uma molécula de agroquímico com
com um biológico, muitas vezes o biológico sendo utilizado na prevenção, ali antecipadamente. É um caminho que está amadurecendo, nós estamos, todo o mercado do agronegócio, o produtor falando, a indústria um pouco à frente, mas o produtor está aprendendo esse manejo para não perder produtividade e aos poucos ir substituindo algumas moléculas pelos produtos biológicos, que ao meu ver, sem dúvida alguma, é um benefício para a humanidade. Além, claro, do quanto vai ajudar no controle, a melhorar uma produção, uma produtividade, o produtor pensa no bolso. Nessa correlação de químicos, biológicos, qual que é a realidade hoje de mercado do Brasil com o produto já lá na prateleira para ele comprar? O bioinsumo sai na frente de tudo isso. Os químicos, os agroquímicos, muitas vezes são muito caros, né? As moléculas são muito caras e com o passar do tempo, o custo de desenvolvimento dos químicos também é muito caro, por isso tem que ser caro o produto. Já os biológicos, como não causa essa resistência nas plantas, ele tende a durar mais, né? A vida útil do produto tende a durar mais, barateando e com certeza, quando a gente empata em números de sacas produzidas, por exemplo, nós estamos tendo um ganho muito grande, porque nós estamos aumentando também a população da biológica do solo, né? Microbiológica do solo, e é um ganho permanente. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Teobaldo Alves, Diego Antônio, Robson Balbino de Souza, Gerliane Uchoa, Clayton Arcanjo, Raul e Sueli Host, o casal Antônio Costa e Maria de Fátima, Jarbas Correia da Silva, Benedito Seixas Ferro e Rodrigo Nóbrega, de Orlando. É a Revista Rural na Casa do Mickey. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. A AgriShow 2025, que acontece de 28 de abril a 2 de maio em Ribeirão Preto, São Paulo, será palco de inúmeras novidades. As empresas do setor vão apresentar produtos e serviços de alta tecnologia, ajudando o homem do campo a alcançar recordes de produtividade, tanto na agricultura como na pecuária. Jaco, Coima, Steel, Matsuda, entre tantas outras, vão surpreender os visitantes com uma gama enorme de lançamentos. Vale a pena conferir, e a Revista Rural vai antecipar para vocês todas essas novidades. É só aguardar os próximos programas. Você sabe qual a diferença entre produtos biológicos e produtos naturais? A gente foi perguntar para quem entende do assunto. A ciência tem um peso fundamental nessa questão dos biológicos. E realizar, por exemplo, testes em locais controlados ajudam cada vez mais nessa evolução do setor. Como que aqui você pode ter notado, né? Aqui não é uma simples estação experimental. Aqui é o BioOracle. O que significa isso? O oráculo dos biológicos. Quem vai trazer o que mostrar para o mundo o futuro dos biológicos. Isso tem muito correlação a essa frase. Aqui nós fazemos ciência. E quanto essa biociência é importante para o futuro. Porque cada vez mais a necessidade de produtos biológicos com eficácia, com aplicabilidade
e com novas tecnologias a serem empregadas, novos segmentos, é o que vai trazer a agricultura regenerativa em foco no Brasil. Hoje, já somos protagonistas nessa agricultura, por plantio direto, rotação de culturas. Então o biológico está aqui não só para colocar no agricultor uma alternativa eficaz, aplicável, mas também para preservar o que já existe no mercado. Thales, nesses produtos biológicos, cada vez a gama tem sido maior, né? Como que está essa questão de ampliar o portfólio de culturas? Olha, hoje o biocontrole ele já está muito bem estabelecido em grande parte das culturas. Temos muito ainda a melhorar em questão de adoção. A soja, vamos falar assim, é um case de sucesso, soja, milho e cana, é um case de sucesso na adoção de produtos biológicos, girando aí de 36% a 50% de adoção. Porém, alguns segmentos ainda como café, hortifruti e outros em si, algodão, por exemplo, ainda tem muito a evoluir na questão de adoção. E essas novas ferramentas vão ser importantíssimas para melhorar essa experimentação, o uso. Porque quem usa biológica tem que passar por uma experimentação, porque é o famoso ver para crer. E depois que vê, não para mais de usar. Então a gente tem ainda uma corrida de adoção. A gente costuma falar que o maior concorrente do biológico não são as empresas, é o não usuário, porque ainda temos mais de 50% de não usuários de insumos biológicos. E essas novas tecnologias estão aí para o quê? Acelerar essa adoção, seja na parte de biodisponibilizadores de nutrientes, fixadores de nitrogênio foliar, que só o biológico pode fazer isso, bioherbicidas, outros mecanismos, outros produtos na parte de inseticidas que vão revolucionar esse mercado. Então essas novas tecnologias são imprescindíveis para aumentar essa adoção. E essa questão de ampliar o portfólio de culturas também vai acabar chamando mais gente para essa conversa, né? Exatamente, cada vez mais o Farm to Fork tem ganhado relevância. E para isso, principalmente as culturas como HF, têm uma importância extremamente vital para esse crescimento. Por quê? Não só para eficácia, colocar manejos biológicos para aumentar a eficácia ou trazer mais rentabilidade, é muito mais uma questão ESG. A visualização do produtor brasileiro que produz esses alimentos para a mesa como algo sustentável, algo regenerativo. Então, realmente uma ferramenta não só para melhorar o manejo agrícola, mas também para melhorar a imagem do produtor brasileiro na cadeia de alimentos. Agora nós temos, além dos produtos biológicos, também os produtos naturais. Isso pode até causar alguma dúvida ou algumas dúvidas na cabeça do produtor. Quais são as principais diferenças e como que a gente consegue explicar isso melhor para o produtor entender os dois conceitos? Perfeito. Vamos colocar assim, hoje a gente está embaixo do guarda-chuva de bioinsumos. Dentro do bioinsumos eu tenho os produtos à base de micro-organismos, que aí vamos falar são os biológicos, e eu posso ter também produtos à base de extratos vegetais ou metabólitos, que aí não tem o componente vivo do micro-organismo nesse produto. Mais um exemplo que já existe em produtos comerciais e registrados à base de extratos de plantas para uso como nematicidas, inseticidas. Esses são os produtos naturais. E agora está vindo a 5ª geração dos biológicos. O que é? Nada mais é que metabólitos microbianos sendo empregado numa formulação. Então está dentro do natural, oriundo do biológico, mas não está inserido com o micro-organismo. Então assim, são ramificações da cadeia de bioinsumos. E os metabólitos a gente costuma falar que é a 5ª geração desses produtos aí do bioinsumos, que estou utilizando apenas, vamos falar assim, o ingrediente ativo do micro-organismo, que ele produz, que pode ter um efeito mais direto, um efeito mais de choque, e eu amplio a efetividade, melhoro a compatibilidade, melhoro a questão de aplicação. Então são as evoluções dos produtos biológicos. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo.
Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo domingo. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Benedito Roberto, Reginaldo Cruz, Roberto Rezende Pereira, Sueli Araújo, Antônio Ferreira Antunes, Helena D'Angelo, Laércio Amaral, Marciel Aleixo e o Marcos Nunes, que nos assiste lá de Massachusetts. Tamo junto! E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. No novo quadro Matsuda em Foco, que estreia esta semana, você vai ver um bate-papo interessante sobre a importância da nutrição correta dos bezerros. Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um Matsuda em Foco, direto do campo. Nós estamos aqui na Chácara Santa Sofia, localizada em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo. E a gente veio aqui bater um papo com o médico veterinário Marco Antônio Finardi. Hoje vamos falar de nutrição de bezerros, como alavancar o desenvolvimento da bezerrada. Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli, muito obrigado. E olá aos amigos que nos acompanham pelo Matsuda em Foco. Bom, então quais são os principais nutrientes que os bezerros precisam nos primeiros meses de vida para que eles tenham um desenvolvimento saudável? Bom, Sueli, os bezerros nos primeiros meses de vida necessitam de todos os nutrientes que qualquer animal vivo necessita. Ou seja, eles precisam de proteína, precisam de energia, precisam de minerais, precisam de vitaminas, tá? E logicamente a gente sabe que o primeiro alimento que esse bezerro receberá na sua vida e receberá esses nutrientes através desse alimento é o leite. Então o leite fornecerá a esses animais a proteína necessária através dos aminoácidos, a energia necessária através de carboidratos, os minerais contidos aí também dentro desse leite, assim como também as vitaminas. Mas é importante nós lembrarmos que é necessário que nós tenhamos um grande cuidado de tornar esses animais ruminantes o quanto antes. Exatamente porque a quantidade desses nutrientes fornecidos pela mãe para o bezerro não vai atender totalmente o requerimento por um longo período de tempo. Haja vista que quanto mais o bezerro cresce, quanto mais o bezerro se desenvolve, maior tornam-se o quê? Os seus requerimentos. E quanto mais nós buscamos explorar o potencial produtivo, ou seja, fazer com que esses animais apresentem uma maior taxa de crescimento, uma maior taxa de ganho de peso, logicamente isso aumenta muito o requerimento nutricional desses animais. Então, por isso, existem estratégias nutricionais que podem ser adotadas em uma propriedade exatamente para que a gente possa complementar aqueles nutrientes que vêm através do leite com outra fonte alimentar. Bom, então, como a alimentação adequada, nesses primeiros meses, ela pode influenciar o ganho de peso e a saúde a longo prazo dos bezerros? Bom, quando nós pensamos em como nós podemos melhorar a alimentação para incrementar o desempenho, logicamente, se nós pensamos em bezerros criados junto com suas mães, nós teremos que usar ferramentas para que nós possamos fornecer esses nutrientes. Logicamente, se eu pensar em fornecer um tipo de alimento para o bezerro junto com sua mãe e eu não limitar o acesso da mãe, logicamente, devido a essa busca de alimentos de alta palatabilidade, para que o bezerro realmente se sinta atraído por essa alimentação e consuma esse produto, também será muito atrativo para as mães. E, consequentemente, as mães consumirão muito mais do que o próprio bezerro. Desta forma, existe a estratégia da integração ou do uso do sistema de creep feeding dentro das propriedades, que basicamente consiste num coxo com um cercado ao redor, onde o objetivo desse cercado é impedir o acesso das mães, permanecendo somente então os animais, os bezerros podendo adentrar essa estrutura e ali então nós utilizarmos formulações apropriadas, específicas, ajustadas para essa finalidade. Se nós pensamos no portfólio de produtos da Matsuda, a Matsuda tem a linha Top Bezerro, que são suplementos que fornecerão minerais, fornecerão fontes de proteína, energia, fornecerão aditivos prebióticos, fornecerão ionóforos, tudo isso visando o quê? Tornar esses animais, os ruminantes, o quanto antes, de modo então a que esses animais comecem a consumir aí, pastagem também o quanto antes, e isso logicamente aumentará e muito aí o desempenho, o desenvolvimento desses animais.
Quando nós pensamos em saúde desses indivíduos, nós temos que lembrar que o bezerro, quando ele nasce, ele não tem um sistema imunológico ativo. Ele vai receber, através do colostro, anticorpos das suas mães, e esses anticorpos serão a primeira proteção que esse bezerro terá contra os mais variados patógenos que o animal acaba tendo contato diariamente. Logicamente, esses anticorpos recebidos das mães, eles terão uma duração de atividade, mas é importante que nós tornemos o sistema imune do bezerro apto a combater esses patógenos também de forma extremamente rápida. E por isso, quando nós trabalhamos fornecendo uma carga de microminerais principalmente elevada, através de uma suplementação como a feita no sistema de creep feeding, logicamente isso promove uma melhoria do desenvolvimento do sistema imune desse bezerro, principalmente quando nós pensamos em memória imunológica, ou seja, aquela imunidade específica para cada um dos patógenos que o animal acaba tendo contato, e isso então leva ao quê? Ao animal muito mais eficiente, se pensando no seu sistema imune, ou seja, animais então que terão uma capacidade de combater os patógenos muito mais eficiente, e isso leva ao quê? A uma diminuição na susceptibilidade desses animais em adoecerem. E para assistir a entrevista completa, é só acessar a Ruralflix através do endereço que está na tela. Aposto que você vai gostar! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Da informática ao sucesso na criação de galinhas. Essa foi a trajetória do Rodrigo Neves, que hoje é uma referência na atividade. Uma mudança radical de vida. É assim que podemos definir o que aconteceu com Rodrigo Neves. Trabalhando por anos no ramo de informática, ele precisou se mudar por um tempo para o sítio da família, em Sobralha, Minas Gerais, e viu na criação de galinhas uma nova oportunidade de negócio. Eu estando aqui, eu vi um pedaço aqui de terreno vago e eu vi essa possibilidade de criar algo aqui a mais, né? Além das vacas que meu pai já cria há muitos anos. Com isso, eu pesquisei bastante e vi a opção de galinha, uma criação de galinha caipira, uma excelente opção para poder colocar nesse pequeno espaço aqui de terra. E assim eu fiz. Assim, em 2017, nasceu o Criatório Neves, que hoje, em um espaço de cerca de 2.500 metros quadrados, possui 800 aves de 40 raças diferentes. Então tem raças aqui de todo o mundo, né? Índio gigante, que é a ave brasileira, galinha sertaneja balão, Rhode Island, polonesas, bramas, raças de diversos locais do mundo, como também aves ornamentais como fazão, pavão, perus, marrecos aquáticos, etc. Então, o criatório hoje, ele, além da postura para a produção de ovos, para consumo, a gente também tem um banco de genética de aves ornamentais e aves de raça. No início, o criatório tinha galinhas apenas para a produção de ovos, com destino a supermercados, feiras e entrega em domicílios pela região. Foi com conhecimento e passar do tempo que o investimento em raças exóticas começou a se tornar um sucesso. As aves de raça foi em um dos cursos que eu fiz na Semana do Fazendeiro, na Universidade Federal de Viçosa. Eu conheci que lá existiam outras raças de galinha, que até então, para mim, eu não tinha a menor noção que tinha. E conhecendo essas outras raças de galinha, eu quis criar como criador. Mas, depois de pesquisar um pouquinho e ver que existiam muitas outras pessoas no Brasil inteiro querendo também ser um criador dessas raças, eu vi que tinha uma possibilidade de negócio muito interessante. E aí eu entrei e comecei a aplicar meu conhecimento empresarial, que eu já tive outras empresas, nesse negócio. E vi que era um negócio muito lucrativo e bem interessante para pequenas propriedades. Com tantas aves no mesmo local, é de se imaginar que o manejo seja complexo, não é mesmo? Pois isso foi sendo aprimorado pouco a pouco, já que o criador começou sem praticamente nenhum conhecimento. Cada raça que a gente adiciona aqui no criatório, a gente aprende até mesmo com ela mesma.
solta no local. Se ela se adoeceu, se ela não se adaptou naquela região ali, naquele local que a gente colocou a ave, tem que melhorar a estrutura e colocar em um local adequado para elas. E toda a raça que a gente adiciona aqui no criatório, a primeira coisa que a gente faz é conversar até mesmo com os próprios criadores para entender como que é o manejo daquela raça em específico. Essa raça pode ser criada no chão, essa raça tem que ser criada num piso alto, na tela, essa raça ela tem que ter algum tratamento diferenciado, por exemplo, um aquecimento específico para ela, uma alimentação específica para ela. Com 3 funcionários atuando em diversas funções, o criatório hoje em dia conta com uma estrutura de mais de 51 baias para todas as suas atividades. Depois desse período de adaptação que a gente pesquisou, conversou e etc., e trouxe já o conhecimento para a gente, aplicamos de forma aqui cronológica. Por exemplo, o funcionário chega aqui de manhã, então ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai chegar de manhã, ele vai tratar, e cada local tem a ração específica já selecionada daquela ave. Um exemplo, temos fazões que a ração não é a mesma de galinha. Então eu faço uma ração separada, boto na bombona lá de 60 quilos ou 100 quilos que seja, e essa ração é dela até acabar. Depois começam os outros trabalhos diários, que é, às vezes, um melhoramento de alguma estrutura, uma mudança de uma ave aqui e ali, uma vacinação, uma limpeza de algum ambiente. Então, a gente criou o cronograma diário aqui de trabalho, onde a gente tenta prevenir, ao invés de depois tentar curar a ave. O avicultor atua em vários mercados, com várias possibilidades de negócio, como, por exemplo, a venda de ovos para os produtores que estão começando. Tem a outra possibilidade de comprar os pintinhos também. A gente aqui tem uma estrutura hoje de chocagem de ovos, e chocamos os ovos aqui semanalmente e sai os pintinhos. A pessoa pode vir aqui e comprar os pintinhos. Como também pode comprar as aves já um pouco maiores. Aí nós temos várias possibilidades de compra. Além do trabalho com as aves, o criatório ampliou seus horizontes e hoje oferece cursos, venda de chocadeiras, além de itens para avicultura. Quando a pessoa inicia no negócio, você não pode ficar ali no seu local aguardando tudo chegar até você. Tem que sair da sua zona de conforto, buscar em outras regiões, outros locais, conhecimento, buscar parcerias, buscar novidades, para você trazer e transformar aquilo ali sempre em rentabilidade, em renda para você. Por falar em renda, para tornar lucrativa a criação da propriedade, Rodrigo investiu em qualidade e, com a ajuda da era digital, conseguiu apresentar seu trabalho ao público. Depois que eu aprendi como lidar com essas aves, escolhi as raças que eu queria trabalhar, eu comecei a me posicionar nas redes sociais como alguém que cria essas aves, e comecei a ficar mais conhecido cada vez mais. Então, produzindo conteúdos para o YouTube, produzindo conteúdos para o Instagram, para o Facebook e outras redes sociais, eu consegui que as pessoas me conhecessem. A partir do momento que elas me conhecessem, eu comecei a apresentar o meu produto para elas e, sem, entre aspas, vender, as pessoas ficaram instigadas a querer comprar os meus produtos. Entregando para o Brasil todo, um dos principais destinos da empresa é o Nordeste, onde há a soma de pessoas querendo investir no setor, mas a falta de opções entre raças diferentes. Principalmente por conta do momento que a gente vive hoje, que é uma pandemia, que muitas pessoas perderam emprego. Então isso fortaleceu muito a avicultura, porque a primeira opção que as pessoas pensam é iniciar um negócio na roça, ou até mesmo quem tem um pequeno pedacinho de terra ali, de quintal e tudo mais, é a criação de galinha. Você não consegue criar um boi, uma vaca, que seja, um espaço que eu crio aqui de 2.500 metros quadrados. Além do sucesso conquistado em território nacional, o criatório também já tem clientes espalhados pelo mundo, principalmente em vendas de ovos. Eu já vendi para a França, já vendi para Portugal, a África eu também já vendi. No caso dessas 3 pessoas, uma eu consegui enviar pelo correio, as outras 2, a pessoa veio até o Brasil, estava por aqui de passagem, ou alguns até vieram aqui, e levaram os ovos para o seu país. Com menos de 4 anos de existência, o negócio já está consolidado e é um exemplo para o pequeno produtor. Assim sendo, Rodrigo dá algumas dicas para quem quer começar sua criação. Diferente do que quando as pessoas vão iniciar uma criação de galinha, pensam, eles levam assim, vou criar galinha. Não, você vai abrir uma empresa e vai iniciar um negócio de criação de galinha. É um pouco diferente, tem que pensar. Então, pensando como empresa, quais os cuidados que a gente tem que ter?
já tem que saber para quem você vai vender, onde você vai comprar os insumos, os equipamentos e etc. que você vai precisar. Qual é a forma de marketing que você vai fazer? Vou vender de porta em porta. Vou vender pela internet. Vou vender para supermercados. Então, todo esse pensamento aí é um pensamento voltado para empresa e muitas coisas são feitas antes, no planejamento. Fugindo do comum, Neves adotou uma postura diferente de marketing e passou a registrar seu dia a dia como criador, a fim de chamar a atenção do público. As redes sociais hoje, eu sempre falo assim com as pessoas, eu já tenho 265 mil inscritos no YouTube, tenho quase 30 mil no Instagram. Eu não tenho 265 mil inscritos, eu tenho 265 mil clientes. É isso que eu penso. Porque eles estão ali prontos para poder comprar qualquer coisa. Né? Eles estão ali prontos para comprar qualquer coisa. Se eu oferecer um boné, pode ser que eles comprem. Uma árvore, pode ser que eles comprem. Uma chocadeira. Então, tudo ali tá fácil para mim poder fazer a divulgação e as pessoas estão ali para poder comprar. Todo mundo compra alguma coisa todo dia. Então, as redes sociais foram essenciais para o meu negócio crescer rápido. A gente vai ficando por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma semana abençoada para você e até a próxima!